Lula conseguiu chegar no seu ápice da palhaçada, literalmente. A gente está vendo agora onde um cenário que praticamente quem é assediador é vangloriado e a vítima é praticamente ignorada, né? O governo que preza o amor e que protege as mulheres e que praticamente deixa os caras que abusam elas com a ficha limpa. Peraí que você vai entender o que tá acontecendo. Tem que te explicar porque hoje tem muita coisa. Inclusive a questão aí sobre voto impresso. Eu acho que a maior dúvida dos brasileiros do mundo é se algum dia o Brasil vai ter voto impresso. E pela primeira vez na vida a gente viu esse assunto sendo tocado por um ministro do STF. Então, vamos lá que hoje a gente tem que conversar sobre muita coisa mesmo. Vocês estão vendo um cenário diferente? É porque eu tô de viagem, mas eu não ia deixar de trazer as informações pra vocês, né? Na saga de coisas que aconteceu com a Janja sendo a primeira-dama, a gente teve muita humilhação internacional, humilhação pública, humilhação até mesmo nacional, né, gente? Eu acho que todo santo dia a gente tem que lembrar disso. E foi nas Olimpíadas, foi em outros eventos, mas uma coisa que deixa o brasileiro indignado, uma coisa que deixa qualquer pessoa indignada é a Janja com seus gastos. Isso aí eu acho que assim, né, foi assim, o auge do auge possível os gastos da Janja. Só que até então, nenhuma primeira-dama tinha um método de medir o quanto ela gastava, para vocês entenderem como é o governo de esquerda no Brasil, né? E a Janja foi a primeira a ser vangloriada, ou sei lá, presenteada com um termômetro dos seus gastos, que foi apelidado de janjômetro, tá? Foi criado pelos deputados, inclusive de São Paulo, em específico, né, o deputado Guto Zacarias, que criou isso, onde contava os gastos da Janja. Começava, primeiro, com a palhaçada daquele Janja Palusa, porque não dá para chamar aquilo de festival, é praticamente da Aliança Global, não dá contra a fome, não rola, porque a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi literalmente um festival musical que não tem nada a ver com a fome, não tinha absolutamente nada, inclusive pago com o dinheiro público da Itaipu e também da Petrobras, então a gente já olha aí e fala, mais dinheiro sendo enfiado no ralo, praticamente com o governo de esquerda. Mas, contando os outros gastos, vem bastante coisa, como, por exemplo, gastos com os móveis. Lembra aquela palhaçada onde falaram, ah, os móveis tinham sido roubados, os móveis sei lá o quê? Pois é, gastaram aí quase mais de 20 mil milhões, na verdade, no caso, reformando o palácio. E aí vem outros gastos cotidianos, né? Por exemplo, vamos lá, 1 milhão com hotéis, viagens e outras coisas nesse sentido, sabe? Aquela continha bem básica mesmo que a gente faz e vê que o Brasil já tá perdido e que praticamente a esquerda gasta muito mais do que a direita pregando que tem que ser todo mundo igual, mas eles mesmo esbanjam com luxo, né? Então, ou seja, hipocrisia pura na veia da esquerda. Mas a questão é, depois que aconteceu esse janjômetro, a medida dos gastos da Janja, o deputado que criou, que no caso é o Guto Zacarias, ele praticamente foi ameaçado, tá? Inclusive ameaçaram até tirar o site do ar, porque estavam apenas medindo os gastos da primeira-dama, uma coisa que assim, todo brasileiro tem que saber, não tem nada demais na criação de um site desse. E, aliás, né, se ela gastou, por que não contar para todo mundo, não é mesmo? E no caso, o deputado aqui virou e falou o seguinte, tá? Olha, fui praticamente, né, interrogado por alguns ministros do Lula, onde falaram que era para tirar do ar, que não gostaram dessa ideia. E a reportagem que eu tenho aqui é da Gazeta do Povo, tá, gente? Vou ler para vocês entenderem a situação. Ó, o deputado estadual Guto Zacarias informou à Gazeta do Povo nesta segunda-feira que vem recebendo ameaças, incluindo de ministros do Lula, no caso, para retirar do ar o site que calcula gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janjômetro, né? No caso, o medidor desses gastos. O portal foi lançado na última quinta-feira. Segundo ativista do Movimento Brasil Livre, um sujeito que se dizia interlocutor de um ministro do governo Lula entrou em contato por telefone. Foi solicitado, então, que retirássemos o janjômetro
doar para evitar possíveis consequências legais, para vocês entenderem. Conversei com aí o meu time jurídico e resolvi expor o caso, inclusive na minha própria proteção, né? Porque a gente sabe o que tem de mais e mostrar os gastos da primeira-dama. Literalmente, esses gastos são com o dinheiro público, já começa por aí. Isso aí já dá todo o direito de qualquer mísero brasileiro, qualquer pessoa que seja da nacionalidade brasileira ou não, saibam que está sendo gasto com o seu dinheiro. Mas assim, a gente paga imposto para isso. A gente literalmente tem que ver esse dinheiro sendo gasto com muitas das vezes coisas que são inúteis, né? Vamos falar, coisas que são mero luxos, enquanto a gente tem uma economia lascada, onde a gente está vendo corte de gastos, porque o governo não consegue controlar uma economia que presta, onde a gente está tendo um hospital que não presta, a gente vai no SUS. Enquanto isso, esses dinheiros estão sendo gastos, a gente também está vendo caminhões-pipa saltando no Nordeste, ou seja, o país está num sistema caótico, enquanto a primeira-dama gasta. Literalmente isso. Então, por que deveria ser escondido das pessoas o que ela está gastando? Não tem lógica alguma, né? Uma mera palhaçada que a gente pode falar assim, né? Mas e você? O que você acha sobre esse sistema? Põe aí no comentário. E, aliás, né, vamos botar agora o vídeo para vocês sobre as falas do Gustavo Gayer com a questão de votos impressos, com a questão da justiça brasileira. Vou botar para vocês, inclusive, a fala de um ministro, tá? E aí vocês põem no comentário se vocês gostaram ou não desse vídeo, ou sei lá, vocês acham que vai ter voto impresso no Brasil, o que põe no comentário o que você acha, qual a sua opinião. Vocês estão vendo que o cenário tá diferente, tô no carro, tô em viagem, mas eu não poderia deixar de gravar vídeo pra vocês. Fiquei umas 2 semanas sem gravar vídeo, gente, mas porque eu peguei uma gripe aqui que eu não sabia se eu tava com Covid, o que eu tava, porque a situação foi sinistra mesmo. Mas agora melhorei e tô voltando com mais vídeos pra vocês aqui, tá bom? Beleza? Bora lá, põe aí nos comentários o que vocês acharam. A ditadura do judiciário chegou a um nível tão absurdo que hoje nós temos que lutar dentro do Congresso para fazer com que algo que está expressamente descrito na Constituição seja aplicado. A nossa Constituição explicita, escancara que na votação deve haver uma contagem pública dos votos. Contagem pública dos votos. Como poderia haver uma contagem pública dos votos se eles acontecem de forma binária dentro de um software, em um computador, com total controle de autoridades que não receberam voto nenhum? Bom, o simples fato de eu estar falando isso aqui pode ser interpretado por essa ditadura do judiciário como um atentado à democracia. Sim, o fato de um cidadão, no caso um parlamentar, estar pedindo transparência nas eleições, estar pedindo para que a Constituição seja aplicada como está escrita, é um atentado contra a democracia e pode até dar prisão. Esse é o Brasil de hoje. Exatamente como o Maduro fazia. Ou faz, né? Bom, hoje se realizou no Congresso, numa das comissões, uma audiência pública sobre voto impresso com contagem pública. Algo que nós já fizemos inúmeras vezes. Inclusive, já aprovamos PEC, PL, tudo que você puder imaginar para que as eleições aconteçam com voto impresso e contagem pública. Só que o STF interfere, derruba e a gente está aí na luta. Só que essa foi a primeira vez que o ministro do STF participou da audiência. Participou e disse algo muito interessante. Vou deixar para vocês escutarem agora o ministro, excelentíssimo ministro Cássio Nunes, que participou hoje da audiência pública sobre voto impresso e, obviamente, contagem pública. O Tribunal da Democracia precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos
ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional. Opa! Sim, isso nós sabemos. Mas todas as vezes que a gente tentou fazer esse debate, fomos impedidos pela Suprema Corte. E agora nós temos um membro da mesma Suprema Corte dizendo o que nós estamos falando há décadas. Não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Que interessante! Mas é o que eles fazem constantemente. Inclusive, Barroso fala que é um retrocesso voto do papel, sendo que não é voto do papel, é apenas um comprovante impresso pela urna. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais de Se o tempo for um pouco maior, isso não importa, porque a transparência, o preço, o valor da transparência supera qualquer atraso na entrega do resultado. Nos Estados Unidos, o voto foi impresso e eles entregaram no mesmo dia. urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos. E esse custo? De qual? Qualquer que seja o custo, não tem problema, porque a democracia não tem preço. Monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro? A gente só vai saber depois que apresentar, né? Então já há uma possibilidade de ter falha aí. Há risco de se incrementar a judicialização? Nós só não temos judicialização mais agora porque não tem como provar nada que ninguém fala. Hoje só é impossível você judicializar uma eleição porque não tem como. Não tem comprovante, não tem nada, não tem lastro. Não tem, inclusive, quando se tenta judicializar, leva uma multa de 22 milhões. Qual eleição seria mais adequada para um projeto piloto? Acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Não vai elevar o tempo de votação em nada. Então, como eu disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui sim dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto. Obrigado. Obrigado, Cássio, sim. É a primeira vez, talvez, que a gente tem um ministro do STF falando isso. A Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. É só isso que a gente pede. A pergunta é por que todas as vezes que a gente chega até o ponto de votar na comissão, o STF interfere. Barroso vai lá falar com o presidente de partido. E quando a gente vota o projeto, eles derrubam na canetada na Suprema Corte. Tudo que o povo... O primeiro passo para a pacificação do Brasil é transparência nas eleições. Isso tudo que aconteceu nos últimos anos, todo 8 de janeiro, é porque não houve transparência. Não só não houve transparência, como houve uma clara interferência favorecendo um dos lados. Quando que a gente vai viver num país pacífico se isso não acontece? Como? Não tem... O primeiro passo é transparência. Depois, realmente uma justiça que seja imparcial. É pedir muito isso? Não, ao invés de ser imparcial, está tentando censurar totalmente um dos lados, prender e caçar. Desse jeito, o Brasil não vai entrar em paz. Mas acredito que agora, com a comissão, nós vamos apresentar novamente o projeto, nós vamos aprovar esse projeto na comissão, nós vamos levar ele para plenário. A pergunta é, depois que ele for aprovado, vai ter interferência de novo?